Meu Deus, vinde libertar-me. Apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não tardeis mais. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que alegria para nós nesta manhã de domingo, dia do Senhor, nos encontrarmos aqui na página do Padre Ágaro no Facebook, na página Paráclitos, na página A Divina Eucaristia, na Matriz São Sebastião de Novo Horizonte, também aqui no Instagram do Padre Ágaro, para juntos celebrarmos a Santa Missa. E o Padre já convida você neste momento a compartilhar esta live, marcar os seus amigos, os seus contatos, você no Facebook criar a tua sala de vídeo, compartilhar este momento de graça e de bênção que Deus nos oferece por meio da celebração eucarística. Também convido você a preparar o seu coração, a colocar diante do altar do Senhor a sua intenção para esta Eucaristia. O Padre já quer apresentar todos os pedidos de orações que foram enviados por meio de mensagem para o Facebook e o Instagram do Padre. Nós queremos apresentar as intenções de Dilma Farias, pedindo a paz entre duas famílias, a saúde de Elis Regina Godoy, a saúde de Rossini e também para toda a família de sua mãe, a família Rossini, a saúde de Maria da Conceição, Vanilda Rodrigues e família, pela saúde de Otília Maria, pela saúde de Sandra Maria da Conceição, pelas intenções de Maria Batista, pela saúde de Cristina Castanho, pela saúde de Lucas, é a sua mãe Tânia, pedindo pela sua família e de modo especial pela saúde do Lucas, também pela saúde de Getunísia de Araújo, também pelas necessidades de Zaida Araújo. Rezamos também pelo aniversário natalício de Olci Barbosa de Oliveira, é a sua esposa Maria Zinda, seu Olci que hoje completa mais um ano de vida. Deus abençoe. Também rezamos por Lúcia, por Raquel Becker, por Cláudia Davis e por toda a sua família, e de modo especial pela sua filha, a Catarina, a Cláudia, que reza conosco lá da Flórida, nos Estados Unidos. E diante de todas essas intenções, vamos iniciar a nossa celebração em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O amor de Cristo que nos reúne nesta manhã de domingo também nos convida a reconhecer os nossos pecados, para participarmos mais dignamente dos sagrados mistérios. No silêncio do teu coração, reconheça suas faltas e peçamos perdão a Deus, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. E no silêncio do teu coração, apresente diante do altar a tua intenção. De modo especial, eu coloco a igreja do mundo inteiro. E neste primeiro domingo do mês de agosto, eu coloco a vida do Santo Padre Papa e de todos os bispos e sacerdotes da nossa igreja, que em favor da humanidade são sinais do amor de Deus no mundo. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os vossos filhos e filhas, que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Que você que acompanha esta celebração possa se assentar e ouvir atentamente a proclamação da palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ó vós, todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 144. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam,
e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, ele está perto de todo aquele que invoca lealmente. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Leitura da carta São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus, e não só de pão. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Ó Deus onipotente, purificai-me o coração e os lábios, para que eu anuncie com dignidade o vosso santo Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer.
Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, podermos nos encontrar nesta manhã de domingo, dia do Senhor, para recebermos como alimento espiritual a palavra que nós acabamos de ouvir. Nós que estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum. Somos convidados, neste primeiro domingo do mês de agosto, a entender o grande mistério da vocação humana, da vocação do homem e da mulher criado à imagem e semelhança de Deus. Neste primeiro domingo do mês de agosto, queridos irmãos e irmãs, toda a liturgia da igreja no mundo inteiro, ela vai nos fazer um grande convite a entendermos que Deus nos ama tanto que Ele nos chama para estar com Ele. No mês vocacional, no mês de agosto, Deus vem nos fazer este grande chamado, este grande chamamento, porque este é o significado literal da palavra vocação. A palavra vocação, por si só, do latim, vocare, significa chamado. Mas hoje nós precisamos mergulhar mais profundamente neste grande mistério do que significa a vocação. Primeiramente, a palavra vocação, na língua portuguesa, se nós olharmos o estudo gramatical, vocativo é um termo presente dentro de uma oração, dentro de uma frase, que é usado para chamar ou colocar em evidência o ser, determinada pessoa a qual nós nos dirigimos. Esta é a explicação gramatical da língua portuguesa. Vocativo é um termo dentro da frase que coloca em evidência alguém que nós chamamos, alguém que nós queremos que nos ouça, alguém que nós queremos que preste atenção naquilo que nós estamos falando. Todavia, na linguagem espiritual, na linguagem religiosa, vocação
não é simplesmente colocar em evidência alguém que nós chamamos. Na linguagem espiritual, queridos irmãos e irmãs, vocação é um ato ou um efeito de chamar ou invocar alguém para que aquele alguém determinada realize uma função, realize um trabalho, realize determinado serviço em favor de outro. Aqui está a primeira diferença do termo vocação na linguagem humana e na linguagem espiritual. Na linguagem humana, de acordo com a língua portuguesa gramatical, vocação é eu colocar em evidência um ser, colocar em evidência alguém a quem eu chamo. Na linguagem espiritual, vocação não é colocar em evidência. Não é para que a pessoa apareça, não é para que a pessoa se destaque, porque colocar em evidência é aparecer, colocar em evidência é destacar. A vocação na linguagem espiritual não é para que a pessoa apareça. Vocação é chamado divino, é invocação. Nós invocamos alguém, nós invocamos uma pessoa, ou melhor, neste mês das vocações, é Deus que nos invoca, é Deus que nos convoca, é Deus que nos chama para neste mundo nós cumprirmos com determinada função, desempenharmos determinado trabalho e fazermos determinado serviço em favor dos irmãos. E diante desta realidade, nós precisamos lembrar que a vocação dentro da igreja, ela se divide na vocação sacerdotal, na vocação matrimonial familiar, na vocação religiosa consagrada e na vocação dos leigos. 4 modalidades de serviços, 4 modalidades de funções, 4 modalidades de trabalho que nós prestamos em favor dos irmãos. Deus nos chama porque Ele nos ama. Quem ama, chama para estar com Ele. Quem ama, chama para ser com Ele. Quem ama, chama para fazer com Ele. Você consegue entender o mistério da vocação? Deus, quando nos chama por amor, Ele nos chama primeiro para estar com Ele. Depois, Ele nos chama para sermos com Ele. E por fim, Ele nos chama para fazermos com Ele. Seja qual for a sua vocação específica, Deus nos chama para essas 3 dimensões: estar com Ele, ser com Ele e fazer com Ele. Se eu sou padre, se você é família, se nós somos religiosos, religiosas, se nós somos leigos, nós somos chamados a estar, a ser e a fazer com Deus, para que a obra de Deus se realize neste mundo. Tudo isso só porque Deus nos ama. Celebrar o mês de agosto é celebrar o mistério do amor de Deus por cada um de nós. Celebrar o primeiro domingo do mês de agosto, domingo que a igreja diz é o domingo que nós olhamos para a vocação sacerdotal. Este primeiro domingo do mês de agosto, nós olhamos para a vocação do padre.
Este homem escolhido por Deus, primeiro, para estar com Deus, segundo, para ser com Deus, terceiro, para fazer as coisas com Deus. Não fazer sozinho, não ser sozinho, não estar sozinho. Porque muitas vezes nós pensamos que o padre é um homem sozinho. O padre não é sozinho. O padre, se ele vive a plenitude da sua vocação, o padre nunca está sozinho. Porque o padre tem, primeiramente, como sua companhia, o próprio Deus. Depois, o padre tem em sua companhia a própria Virgem Maria, porque nós, sacerdotes, somos os filhos prediletos de Maria. Por fim, o padre tem como família a igreja, os fiéis, a grande família que Deus lhe deu por amor. Todos nós, neste mês, somos convidados a olhar para o chamado específico que Deus fez a cada um de nós. Deus chama a todos, porque Ele ama a todos. Mas muitas vezes nós não entendemos essa verdade. Por isso a liturgia de hoje, deste 10º domingo do tempo comum, vem mostrar para nós que o amor de Deus, ele é tão grande que nada neste mundo pode nos separar do seu amor. Foi o que ouvimos na segunda leitura da carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 35. Quando São Paulo vai dizer e pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele enumera diversas situações que ele, Paulo, experimentava e que eu e você, homem e mulher, chamado por Deus ao amor, experimentamos. São Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a espada. Veja, Paulo está elencando diversas situações que são realidades presentes na vida humana. Mas se eu tenho a certeza, a consciência que Deus me chama por amor a desempenhar neste mundo uma função, nada nem ninguém pode me separar deste amor divino. Todos os obstáculos apresentados por São Paulo, queridos irmãos e irmãs, são realidades, são modos de opressão que ele vivia e que a sociedade cristã vivia injustamente naqueles primeiros séculos da igreja. A repressão religiosa, a repressão social, a injustiça, todas realidades representadas nestas formas de questionamentos que São Paulo nos trouxe. E você percebe que todas estas realidades de perigo, de tribulação, de angústia, de fome, de medo, ela vem num crescente. Elas não são decrescentes, elas só vão aumentando. A tribulação, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Para mostrar, querido irmão, querida irmã, que nós estamos sempre correndo risco de morte. Da tribulação, São Paulo apresenta até a morte, a espada. Mas, diante desta realidade, ele vai dizer: em tudo isso, nós somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Se nós temos a convicção que nós somos amados por Deus, queridos irmãos e irmãs, venha o que vier, eu não me abalo,
eu não vou temer. Eu não estou preocupado se vai sacudir, vai abalar, não. Porque Deus é a minha força, porque Jesus é aquele que me ama, porque Ele me chamou para ser com Ele, para estar com Ele, para fazer com Ele. E se eu sou, se eu faço, se eu estou com Deus, nada poderá me abalar, nada. Porque a palavra de Deus me diz: eu tenho a certeza que nem a morte, nem a vida, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura será capaz de me separar do amor de Cristo manifestado em Jesus. Hoje nós somos convidados a tomar posse da manifestação do amor de Deus por nós. E quando Deus manifestou o seu amor por nós? Na cruz. A manifestação do amor de Deus por nós, por meio de Jesus, foi quando Jesus morreu na cruz para nos salvar. Graças àquele que nos amou. E nós precisamos diferenciar algo que hoje está muitas vezes deturpado o seu significado. Irmãos, a palavra amor, se você buscar no dicionário, vai trazer esta definição: amor é um substantivo masculino e exprime um sentimento. No dicionário da língua portuguesa, amor é um substantivo e é um sentimento. Agora, no dicionário bíblico, no dicionário da espiritualidade cristã, amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Porque o amor dentro da espiritualidade bíblica estará sempre relacionado ao verbo amar. O amor, ele é decorrente do verbo amar. E o verbo, na língua portuguesa, sempre é uma ação. Por isso, amor não é sentimento. Amor é decisão. Amar é ação, é uma atitude. Se eu amo, este amor, ele é manifestado em atos concretos. Por isso, nós somos mais que vencedores em Cristo. Ele nos amou. Amar é ação. Como Cristo nos amou? Entregando-se na cruz para nos salvar da morte e do pecado. Diante desta distinção, para nós fica muito mais claro entendermos o mistério da vocação. Porque o mistério do chamado de Deus para nós é este: quem ama, chama. Chama para ser, chama para estar, chama para fazer com a pessoa que foi chamada. Nós, na nossa vida, nós só sofremos porque queremos fazer tudo sozinhos. Porque se nós fizéssemos com Deus, nós não sofreríamos. Nós seríamos muito mais felizes se nós chamássemos Deus, se nós invocássemos Deus em todas as situações da nossa vida. No matrimônio, no trabalho, no círculo de amizades, na escola, na faculdade. No momento da doença, se eu invocasse a Deus para estar comigo, tudo seria mais fácil. O grande problema é que nós somos autossuficientes e queremos fazer tudo sozinho. Quando eu quero fazer tudo sozinho, eu não experimento a ação divina do amor.
Ação divina do amor, que é amar, uma atitude real de carinho e de amor, manifestada em Jesus. E esta atitude manifestada em Jesus, tanto o Evangelho quanto a primeira leitura que nós ouvimos, o livro do profeta Isaías, mostra-nos que o amor de Deus por nós, ele é um amor concreto, ele é um amor real, ele é um amor manifestado em atitude. O Evangelho vai trazer para nós Jesus, depois de sair da teoria, ele revela, manifesta o amor de Deus pela humanidade, concretamente. Nós ficamos, amados irmãos e irmãs, há praticamente 3, 4 semanas, ouvindo as parábolas do reino. Depois de trazer as parábolas, depois de trazer aquilo que é espelho da vida, depois de contar para a multidão as palavras, queridos irmãos e irmãs, Deus, por meio de Jesus, ele sai da teoria e ele começa na prática a manifestar o amor que ele tem por nós. Jesus, ele entra na barca e vai para um lugar solitário, sozinho, encontrar-se com Deus. Por isso, quando Deus chama, ele chama para estar com ele, para ser com ele, para fazer com ele. Jesus revela isso no Evangelho. Naquele tempo, depois que João Batista morreu, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e solitário. Não porque ele queria ficar no mundo das ideias, não, mas num lugar deserto e solitário. É nada mais, nada menos, queridos irmãos e irmãs, o lugar do encontro. Toda vez que Jesus se coloca num lugar deserto e solitário, ele vai estar com o Pai, ele vai ser com o Pai, para depois fazer com o Pai. Porque esta realidade, a vida de oração, a vida de intimidade com Deus, ela nos revela. Estar solitário, estar sozinho num lugar deserto, é buscar a comunhão perfeita com Deus. Jesus, depois da teoria, depois de ensinar por meio de parábolas, ele se coloca em oração profunda com Deus, para ganhar forças, para continuar a sua missão, para continuar o seu trabalho salvífico, que é libertar o homem de todo e qualquer tipo de escravidão. Depois, Jesus, ao sair da barca, vai dizer o Evangelho, uma grande multidão que soube onde ele estava, foi a pé, foi caminhando até onde ele se encontrava. Jesus, ao ver a multidão, a palavra vai dizer, ele encheu-se de compaixão por eles e curou a todos. Quando Jesus se enche de compaixão, ele está revelando, mais uma vez, que amor não é sentimento. Que amor, na verdade, é consequência, decorrência do verbo amar. E é atitude. Porque a compaixão, querido irmão, querida irmã, é para nós a atitude mais elevada do amor. O sentimento amor da língua portuguesa, interpretado na linguagem espiritual pelo verbo amar, atitude, tem a sua maior manifestação
na compaixão. Porque a compaixão é o amor que sente, é o amor que está, é o amor que faz. O amor, quando eu estou com alguém, eu estou vivendo o que ela vive. Isso é compaixão. Eu viver a dor do outro, eu viver a tristeza do outro, eu viver a fome do outro. O amor, quando ele entra na dimensão da compaixão, ele é o amor que está na situação que o outro está vivendo, está na mais profunda tristeza, porque o amor, na sua maior manifestação, ele compadece. O amor, quando manifesta-se na compaixão, ele faz aquilo que o outro precisa. Por isso Jesus, compadecendo-se da multidão, ele curou a muitos. Ele curou a muitos porque o amor manifestado na manifestação na compaixão, ele sente o que o outro sente, ele vive a dor do outro e ele realiza o que o outro precisa, a cura. Por isso Jesus curou muitos doentes. Mas ele não ficou só na cura do corpo, ele não ficou só na cura da enfermidade física, mas o amor manifestado na compaixão, ele vai além. Ele vai no mais profundo da alma, ele vai no mais profundo do ser, ele vai na essência do ser humano. E Jesus, naquela tarde, de acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 14, ele dá aquilo que verdadeiramente o povo precisava. Aquele povo sofrido, aquele povo faminto, aquele povo com fome, fome de Deus, fome da palavra, fome de vida, fome de esperança, fome de fé. Jesus alimenta aquele povo com aquilo que o povo precisava. Jesus, ele realiza a multiplicação dos pães. Assim vai dizer para nós o Evangelho. Aquele povo aproximou-se de Jesus, Jesus os curou e depois foi formando aquele povo com o ensinamento, com a doutrina, com a palavra. Começa a entardecer, os discípulos dizem: Senhor, despede a multidão, já está ficando tarde, manda eles embora para que eles vão comer. Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. E eles trazem 5 pães e 2 peixes, para que Jesus pudesse alimentar aquele povo. Jesus pega os pães, eleva os olhos aos céus, abençoa os pães e dá aos discípulos para distribuir à multidão. A mesma coisa ele faz com os peixes. E eles começam a distribuir aquele alimento às multidões que estavam sentadas no campo, que estavam sentadas na grama, naquele lugar deserto, porque assim nos ensina Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10. Foi no deserto que o Senhor achou o seu povo, num lugar de solidão desoladora. Assim nos ensina o Salmo 22, o Senhor é meu pastor, nada me falta, em verdes pastagens Ele me faz repousar. Jesus disse àquele povo para sentar-se na grama, porque Ele é o bom pastor, porque Ele é o pastor que alimenta o seu rebanho. Ele abençoa os pães, dá aos discípulos, para que os discípulos pudessem distribuir os pães para saciar a fome daquela multidão. E aqui, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos entender aquilo que os santos padres nos ensinam. Os santos padres da igreja nos revelam que nesta multiplicação dos pães, muito mais que o pão material, muito mais que farinha e água, esta imagem da multiplicação dos pães é a imagem também da instituição da Eucaristia e do sacerdócio católico, porque as mesmas palavras que o Evangelho de Lucas 21:19
as mesmas palavras do Evangelho de Marcos 14:22, as mesmas palavras do Evangelho de Mateus 26:26, no momento da instituição da Eucaristia, as mesmas palavras estão presentes no Evangelho da multiplicação dos pães. Ele pegou o pão, elevou os olhos aos céus, abençoou e distribuiu aos discípulos. Os santos padres dizem: este milagre é a imagem da instituição da Eucaristia e do sacerdócio católico. Da Eucaristia, porque a multiplicação dos pães que ouvimos alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Porque a Eucaristia, ela se multiplica e não falta para ninguém. É um milagre eucarístico. Instituição do sacerdócio, porque Jesus, ele disse aos discípulos: dai-lhes vós mesmos a comer. Ele disse isso aos apóstolos. E os apóstolos recebiam da mão de Jesus e eles distribuíam para o povo. Aqui está a imagem do sacerdote. Sacerdote é aquele homem chamado por Deus, convocado por Deus, tirado do meio do povo para servir o povo. O sacerdote recebe de Deus e dá para o povo, recebe de Deus e dá para o povo. Porque nós somos padres, neste domingo do padre, nós não somos padres para nós mesmos. O padre Ágaro não é padre para ele. Eu não sou padre para mim, porque eu não posso confessar a mim mesmo. Eu não posso receber unção dos enfermos, eu mesmo me dar unção. Eu não posso eu mesmo ministrar o sacramento do crisma em mim. Não posso. Você consegue entender? O ministério sacerdotal é em favor dos irmãos, é em favor do povo necessitado, do povo cansado, do povo abatido, do povo sem esperança, do povo sem fé, do povo oprimido, do povo sedento. O padre é Jesus que alimenta o seu povo com a palavra e com a Eucaristia, por meio da sua vida. Por isso, celebrar o domingo do padre, da vocação sacerdotal, é entender este grande mistério do amor de Deus pela humanidade. Amor que não é sentimento, amor que é decisão, amor que é atitude real de carinho e de amor. Porque Deus, Ele é aquele que providencia tudo para nós. Ele providencia a vocação sacerdotal, Ele providencia a vocação familiar, Ele providencia a vocação religiosa, Ele providencia a vocação dos leigos na sua igreja para servir o mundo. Ele providencia até mesmo aquilo que para nós é impossível. Basta nós olharmos a primeira leitura do livro do profeta Isaías, quando o povo no exílio da Babilônia estava passando fome. Eles não tinham comida, eles não tinham bebida, eles não tinham dinheiro, eles viviam na miséria. E se nós olharmos, irmãos e irmãs, isto não é somente esta imagem do povo da Babilônia. Olha hoje. Olha se hoje nós não estamos vivendo uma realidade semelhante ao povo no exílio da Babilônia ou a esta multidão que Jesus alimentou no deserto. Mas tudo isso, o povo foi para o exílio por causa da infidelidade a Deus, porque eles não eram fiéis a Deus, porque eles não quiseram estar com Deus, eles não quiseram ser com Deus, eles não quiseram fazer com Deus, eles quiseram fazer tudo da cabeça deles, eles quiseram fazer tudo à sua moda. E entenda, toda vez que nós fazemos as coisas ao nosso jeito, da nossa moda, nós vamos sofrer, nós vamos passar fome, nós vamos morrer de sede, nós vamos ficar na penúria, sem dinheirinho, vamos ficar pelado, nu, com a mão no bolso ainda.
O profeta Isaías, no capítulo 55, por ordem de Deus, o que ele faz? Ele chama o povo, ele convoca o povo, ele sai pelas ruas invocando a presença do povo. Para quê? Para que o povo pudesse experimentar este Deus providente que nos dá tudo. O profeta saiu na rua, irmãos e irmãs, dizendo: ó, vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde comer, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Esta é a promessa de Deus para nós. Se nós escutarmos o seu chamado, a sua invocação, se nós quisermos estar com Ele, ser com Ele, fazer com Ele, nós não precisamos de nada disso. Deus nos dará tudo, porque Ele é a providência, Ele é o nosso maior benfeitor. Vinde comprar sem dinheiro. Você consegue imaginar isso, irmãos? No mundo de hoje, a gente não compra um palito de fósforo sem dinheiro. O profeta está dizendo: vinde comprar sem dinheiro, vinde tomar leite, vinde comer sem nenhuma paga. E nós ainda insistimos em buscar o sustento, o alimento, aonde não existe, onde ninguém dá. Muitas vezes, o que nós fazemos, irmãos, no mundo de hoje? Nós cantamos: bebeu água? Não. Tá com sede? Tô. Água mineral, água mineral, mineral, mineral. No candeal você vai ficar legal. Você não vai ficar legal no candeal. Nós não ficaremos legais no candeal, não. Porque o Cadeal é esta região da Bahia que mais cedo ou mais tarde a fonte seca, e aí você não fica legal. Isso é tudo mentira do mundo, para que você renuncie a Deus, para que você deixe a Deus e para que você se entregue aos prazeres do mundo, ao pecado. Se você quer água, se você quer comida, se você quer dinheiro, saiba, Jesus é a água, Jesus é a comida, Jesus é o tesouro, é o dinheiro que nós precisamos para sermos felizes neste mundo. Porque quem tem Deus tem tudo. A quem tem Deus nada falta. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será dado por acréscimo. O grande problema é que nós ficamos preocupados com as coisas do mundo. Eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, eu tenho que buscar. Se você tem que resolver, se você tem que fazer, se você tem que buscar, você não precisa de ninguém. E se você não precisa de ninguém, você está perdido neste mundo. Porque nós precisamos de Deus. Tanto precisamos que Ele incessantemente nos chama para estar com Ele. Neste domingo, o primeiro domingo do mês das vocações, Deus nos chama a viver o amor. O amor que não é sentimento, o amor que é uma atitude real de carinho e é manifestada através das nossas ações, das nossas práticas, das nossas atitudes neste mundo. Primeiro, Deus nos chama a estar com Ele. Depois nos chama a ser com Ele. Depois nos chama a fazer com Ele. Porque quem ama, chama. E chama para fazer a experiência de ser amado e de amar. Que Deus conceda neste domingo e ao longo de toda esta semana a todos nós sacerdotes, neste domingo do Padre, que celebramos a vocação sacerdotal, que Deus nos conceda a consciência de verdadeiramente vivermos a plenitude do nosso ministério. Deus nos chamou porque nos amou, e a nossa resposta precisa ser uma resposta positiva. Precisamos verdadeiramente estar
ser e fazer todas as coisas com Deus. Porque aqui está as 3 dimensões da vocação: ser, estar e fazer. E aí nós vemos, por meio da nossa vida, aquilo que o salmista nos ensina no Salmo 144: vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Só que Deus sacia os filhos, Deus abre as mãos através das nossas mãos, através das nossas atitudes. Que a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe dos sacerdotes, interceda por nós e nos ajude a compreender o mistério maravilhoso da nossa vocação e respondermos positivamente ao chamado, à invocação, à convocação que Deus fez de cada um de nós para verdadeiramente cumprirmos com a nossa missão neste mundo, sermos extensão do amor de Deus pela humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Convido você na sua casa, no seu trabalho, a se colocar de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor repete todos os dias em sua igreja o milagre da multiplicação dos pães com a Eucaristia. Roguemos com confiança pela igreja e pelo mundo e digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja de Deus, para que seja na terra sinal da generosidade divina e dê o pão da palavra e o serviço da caridade a todos os homens, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos pelos poderes constituídos, para que governem com justiça e equidade, dando pão a quem tem fome. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos pobres e os famintos, para que a solidariedade e a generosidade dos cristãos prolonguem para eles o milagre da multiplicação dos pães, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós que participamos desta ceia do Senhor, para que a Eucaristia que celebramos seja penhor e antecipação do banquete eterno, ao qual o Senhor nos chama, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, olhai com misericórdia para os sacerdotes do mundo inteiro, renovando-os
cada vez mais pela força do seu Espírito, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, vós nos saciais com o pão da palavra e da Eucaristia. Concedei que não falte o pão do corpo à mesa dos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos, cheios de fé e confiança, colocar no altar do Senhor nossa vida, nosso coração, com o pão e com o vinho. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, Senhor, sejamos acolhidos por vós, que o nosso sacrifício seja de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por minhas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele nasceu da Virgem Maria, morrendo no leito da cruz, Ele nos libertou da morte, ressuscitando dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele, os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo,
céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, olhou para os céus e deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, olhou para os céus e deu graças novamente, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santa Teresinha do Menino Jesus, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Valdir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Padre Fábio Rocha, Irmã Maria Helena, nossos familiares, amigos e benfeitores. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Antes de participarmos do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e sejamos protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Convido você nesse momento a fechar os seus olhos e pedir a Deus a graça do perdão, para vivermos bem a nossa vocação, o chamado a vivermos o amor. Nós precisamos perdoar. Por isso, no silêncio da tua alma, peça esta graça. Senhor, eu perdoo e desejo a paz a todos aqueles que me magoaram, me feriram, me prejudicaram. Senhor, eu peço perdão e desejo a paz a todos aqueles que eu magoei, que eu feri, que eu prejudiquei. Senhor, eu me perdoo por não me amar, por não me aceitar, não aceitar a minha história, a minha família, os meus pecados. Eu me perdoo e quero experimentar a paz. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Que esta união do corpo e sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vou receber, nos sirva para a vida eterna. Eu sou o pão da vida, diz o Senhor. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, e eu serei salvo. Convido que você possa fazer a sua comunhão espiritual. Deixe que o Espírito Santo, neste momento, te leve a este lugar de encontro, de intimidade com Deus que te alimenta. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.
Acompanhai, ó Deus, com proteção constante, os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Padre, quero agradecer você que nesta manhã pôde participar. Padre, quero agradecer você que nesta manhã pôde participar desta Eucaristia, desta celebração dominical. Pedir que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua família. Queremos, de modo especial, pedir que Deus abençoe todos os aniversariantes deste dia, em especial o seu Ouci Barroso de Oliveira. Seu Ouci está online conosco para cantarmos parabéns. Também todos os aniversariantes deste dia, Padre quer desejar todas as bênçãos e graças do céu. Tá ok? Que Deus abençoe todos os aniversariantes que celebram hoje mais um ano de vida. Vamos cantar parabéns aos aniversariantes. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Com imensa alegria suplicamos aos céus proteção de Maria e as bênçãos de Deus. E esse parabéns vai também para nós sacerdotes, que hoje celebramos o domingo do sacerdócio, a vocação que Deus nos convida a abraçar a cada dia. Pedir também que nesta semana você reze por nós, padres, para que sejamos fiéis ao chamado que Deus fez a cada um de nós. Padre quer lembrar, hoje às 3 da tarde, nós temos o nosso encontro, o Terço da Misericórdia. E lembro que à noite nós não teremos a live da noite, somente a partir de amanhã nós vamos iniciar a nossa caminhada com São Miguel Arcanjo no nosso programa Flores de São Miguel Arcanjo. Que Deus abençoe. De modo especial quero agradecer a Rita de Cássia Rinaldi, lá em Porto Alegre, casal consagrado da Providência, participando conosco desta Eucaristia. Que Deus abençoe, Rita. Obrigado pelo carinho, por tudo aquilo que você e o Edson, teu esposo, as meninas, todo o carinho e o amor que vocês têm por mim. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos receber a bênção final da missa de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, fiquem em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma abençoada tarde de domingo e uma santa semana a todos.